feito, Mari, aqui, trabalhado com os meninos? Estamos no período de comemoração do bicentenário. Como é que você está trabalhando a temática em sala de aula? Laís, então, muitos alunos que estão aqui são meus ex-alunos, né, do ano passado. Aí a gente chora um pouquinho. E alguns não, alguns eu estou dando aula esse ano. E é aquela coisa, com esse novo ensino médio, a gente só tem 1 hora aula de história por semana. Começa por aí. E dentro dessa 1 hora aula, obviamente nunca é 50 minutos, porque é o tempo da gente se deslocar de uma sala para outra, ou deles me buscarem uma sala para ir para a sala deles. Também rola isso, né? E tem o tempo da gente se ajeitar, enfim, aula mesmo, como todo professor sabe, todo aluno sabe, a gente tem em média de 30, 35, 40 minutos com sorte, né? E para dar conta de um conteúdo extenso, história é um conteúdo extenso. Então, inclusive, esse currículo não dá margem da gente aprofundar certos assuntos. A gente tem sempre tentado fazer isso ou fora de sala de aula, com alguns eventos, formações, mas também nas disciplinas específicas. Então, o novo ensino médio ele trouxe para a gente uma disciplina chamada História e Cultura Indígena, Africana e Afro-Brasileira. Nessa disciplina, a gente está tendo tempo de tratar de forma mais aprofundada, porque são 2 horas aula, mas só é para a primeira série. Não contempla a segunda série, nem a terceira série. Então, eu sempre dou os pitacos, eu sempre falo com eles. Eu fico muito sentida de não ter mais tempo de trabalhar esses conteúdos, da gente também dialogar, tecer alguns debates saudáveis, como eu sempre falo com eles, né? Porque é um assunto importantíssimo. História do Brasil contempla a história da Bahia. E nós estamos vivendo aqui. Tal como o professor comentou, é importante que também, não só eu como professora, mas eles e elas como estudantes, se sintam parte dessa história. E sintam que sim, é fundamental saber disso. Porque todo mundo aqui tem uma atuação política. Sempre acredito que a escola não forma apenas para vocês passarem em um vestibular, qualquer que seja, ou em um concurso público. Serve para vocês também serem formados enquanto seres humanos que têm atuação política fora daqui. E para ter uma atuação política com consciência, vocês precisam ter acesso à educação, à informação, aos saberes, à construção desse saber de qualidade. E aí vem a pesquisa também que o professor falou. Então, é isso, Laís. Eu queria ter mais tempo. Eu queria ter mais tempo para tratar sobre esses assuntos de forma mais profunda. E espero que esse cenário mude, que volte para a gente, essas 2 horas aula, pelo menos. Estamos bem pertinho do Enem. Quem aqui vai fazer o Enem esse ano? Olha, temos um número grande de alunos. E aí fala um pouquinho do Exame Nacional do Ensino Médio. Rafael também está em sala de aula com os meninos. Tem alguma dica, Rafael? Tenho sim. A prova do Enem é sempre muito interdisciplinar. São pontos em comum. É possível, inclusive, na prova do Enem, você responder algumas perguntas, lendo inclusive os textos. Você não precisa nem necessariamente, a depender da pergunta, saber exatamente a resposta, mas através do próprio texto que está sendo oferecido, da própria imagem, gravura que é utilizada, você tem como responder, ou fazendo algum tipo de link com o que a própria prova oferece para você. Ou seja, para você fazer esse exercício, é preciso ter um conhecimento prévio. Como é que você se informa? Atento às notícias, atento ao que está aparecendo nos jornais, atento ao que os professores estão falando em sala de aula, mas é mais do que isso. É muito mais um exercício nosso, individual, de ir atrás desse conhecimento. No ano passado, comemoramos 200 anos da independência do Brasil. Nesse ano, os 200 anos da independência do Brasil na Bahia. Então, provavelmente, são assuntos que serão tocados ou que alguma coisa pertinente a essa temática possa cair nas perguntas. Mas, para além disso, fiquem atentos aos assuntos que estão margeando essa temática. Mari falou, por exemplo, do quadro de Pedro Américo. É sempre recorrente cair no Enem alguma interpretação sobre o grito do Ipiranga. Quem sabe nesse ano possa cair alguma coisa sobre o 2 de julho, algum personagem, algum debate sobre Maria Quitéria, Maria Filipa, ou outro tanto nome que tem a ver com esse universo. Então, esse exercício é muito mais válido que vocês também tenham esse interesse fora escola. No tempo livre, que eu sei que é muito difícil competir com as redes sociais, mas parar para ver o que está passando no noticiário é importante.
porque isso é atualidades. O Enem é atualidades também. O que é que você vê em atualidades? O que está acontecendo agora, mas com o discurso mais aprofundado. E por que a gente estuda isso? Porque isso cai nas provas, isso cai nos exames. Então, ter essa noção é importante. E eu vou fazer uma referência para a questão jornalística séria. É para ver, é para ter um contato mais aprofundado com veículos e sites que, de fato, tenham responsabilidade com os assuntos que são abordados. O À Tarde, por exemplo, fez um caderno especial sobre o 2 de julho. Porque esse sim é um conhecimento, um conteúdo que está referenciado, que tem um trabalho maior de pesquisa, não é uma coisa solta nas redes sociais. Então, pense nisso para, de fato, fazer uma prova mais bacana e conseguir entrar em uma universidade pública, que tem que ser sempre valorizada, assim como a nossa educação pública. Pensem, todos nós estamos em um colégio público, na dificuldade, em todos os entraves que foram travados ao longo de todo esse tempo, para vocês, meninas, que estão sentadas aqui, poderem estudar. Mulheres, no século XIX, tinham um outro tipo de criação, né? A conquista do espaço público, educacional, foi uma verdadeira guerra para diversas pessoas poderem hoje sentar e assistir uma aula como a que a gente está fazendo para vocês. Então, a conquista da educação pública tem que ser sempre ressaltada e valorizada, né? Abracem essa bandeira e levem essa mensagem para os outros alunos, porque a gente precisa literalmente conquistar os espaços. Chegou a hora de fazer perguntas. Eu quero que vocês questionem, né? Participem. Uma pergunta para a Mariana. Qual é o posicionamento da senhora sobre as mulheres na versão histórica que a gente aprende do 2 de julho? Normalmente, a gente aprende que elas não participaram, né? Não sei se foi nesse sentido. E, obviamente, eu não defendo que essa ideia seja reproduzida. Ou então, se elas participaram sempre como aqueles figurantes, sabe? Nos filmes, elas só aparecem e pronto. Não, e não é isso. Eu não defendo isso. Eu acho que, até como foi falado aqui, por Rafa, por Jair, por Lai, a gente precisa ver uma história plural, porque nós somos plurais. É como eu sempre falo nas aulas com vocês. Imaginem que a história é tipo todo mundo que está aqui, só que há 1000 anos atrás. Todo mundo aqui segue todas as regras? Não respondam, tá? Todo mundo aqui poderia muito bem ter participado dessa guerra, dessa batalha, porque era esse cenário. Então, se a gente está morando em Salvador, imaginem que Salvador foi tomada. Então, estamos falando sobre nós, sobre a nossa própria história. E, é óbvio, nós não somos somente homens e meninos, somos também mulheres. Então, é importante endossar que, sim, as mulheres lutaram, e a gente já sabe disso pela historiografia. A gente sabe de muitos nomes, mas é importante também destacar que a história ela é feita também pelos documentos, pelas análises, mas muitas pessoas nem eram documentadas à época. Mas é importante que a gente perceba a participação popular e que isso, sim, eu defendo completamente, né? Que é um ensino de história muito mais profundo e muito mais coerente também. Porque essa narrativa que a gente tem de que a história do Brasil e que a independência foi ali centralizada no Centro-Sul é um projeto, e é um projeto gestado, inclusive, lá no século XIX, é quando, em 1838, é criado o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. E esse instituto ele vai ser criado justamente para contar a história, digamos assim, né, do próprio país. E naquela época, já no fim do século XIX, início do XX, a parte do Centro-Sul do país é que estava se modernizando, se industrializando, etc. Então, era muito interessante para eles que a história da independência fosse contada a partir de suas próprias localidades. Então, há um projeto político, há um interesse político, né, até hoje, de que vocês não saibam, de fato, a história do seu próprio estado e do seu próprio país. Então, isso a gente tem que combater. Como pode ser trabalhada a ideia de identidade nacional e identidade de baianos, por exemplo, quando nós estudamos as guerras separatistas ou até a própria guerra do 2 de julho? Como seria trabalhada em sala de aula? Primeiro, identidade é algo que é construído, né? O processo de identidade, da ideia de Brasil, não surge aqui, como a gente estava conversando agora,
quando os portugueses chegam no século XVI, nada disso. Naquele momento, até porque antes dos portugueses, tudo isso aqui era ocupado por diversas culturas indígenas, etc. Mas a ideia do Brasil começa a ser formada no século XIX. Então, o Brasil, de fato, como uma ideia de nação, ou seja, não só Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, etc., mas ele começa a se constituir como uma nação a partir do processo de independência. E a Bahia, como é que está nesse processo? Temos momentos distintos. Aí é um assunto bem complexo, que vai ser a parte 3 da roda de conversa, em algum momento para ser marcado. Mas em alguns momentos, ao longo da história baiana, tivemos eventos que incentivaram esse sentimento de uma identidade da Bahia. Principalmente depois de certas tensões. Quando tínhamos revoltas, conflitos, as pessoas unidas por um ideal se identificavam como baianos, ou baianos contra alguém. Isso vai se consolidando também a partir do século XIX. Especialmente nesse contexto de dependência e mais especificamente ainda a partir da segunda metade do século XIX em diante. Tem um livro muito bacana que tem um nome engraçado, que é o Tutu da Bahia, do professor Dilton Araújo, nosso professor da UFBA, que vai discutir um pouquinho sobre essa questão. Essa é a concepção do século XIX. No século XX já vamos ter um outro processo. Por quê? Cada momento histórico, com seus regimes políticos, tenta construir seu ideal de nação e isso toca na formação da identidade também. Quando deixamos o império e voltamos e se constitui a república, uma nova concepção de nação e de identidade começa a ser construída. Inclusive é nesse momento que os heróis começam a ser ressaltados, resgatados. Tiradentes, por exemplo. Tiradentes vem nesse momento, transição do final do XIX para o início do século XX. Tiradentes antes nem sequer era lembrado. Ele é resgatado como um personagem importante. Assim como nós hoje destacamos principalmente outros nomes da independência com um viés muito mais atual, levando em questão a pauta negra, a pauta de gênero das mulheres, etc. Toca em uma questão de identidade também e de representatividade. Mas essa é uma pauta bem nossa. Então, cada momento lega uma ideia de identidade diferente, mas no contexto do Brasil e da Bahia, especialmente a partir do século XIX. Sobre a questão das fake news, principalmente nas atualidades. Vocês entraram nesse assunto, só que não se aprofundaram muito. Porque, por exemplo, assim, em governos passados, o Brasil, o governo tomou conta de todos os meios de comunicação do Brasil e disseminavam fake news em peso. E se vocês acreditam que hoje em dia é possível que isso volte a acontecer, sabe? Temos, primeiro, fake news institucionalizadas, que é a que você perguntou. Temos meios de comunicações, impressos, digital, virtual, etc., que, infelizmente, divulgam fake news, com enviesamento político, patrocínio, tudo é bancado. Tem gente que paga mesmo para divulgar fake news. Porque você está lá no seu WhatsApp, você recebe a notícia, fulano de tal morreu, fulano de tal quer dar um golpe no país. Você, de imediato, na correria do dia a dia, nem sempre vai clicar para ler todo o texto. Você vai só se guiar pela manchete, etc. E até mesmo o texto está todo desvirtuado. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é além disso. Para além desses veículos oficiais, que eu poderia dar o nome de vários aqui, não vou fazer isso para não ter processo, não sei, né? Temos uma questão mais problemática, que é o que as redes sociais, no geral, oferecem para a gente como sendo verdade, que não é verdade. Tem um monte de influencer, gente que tem 15, 30, 100 mil, 1 milhão de seguidores, que começa a falar um monte de coisa, e as pessoas, por terem muitos seguidores, acabam sendo legitimadas como sendo autoridades do assunto. Para a gente fazer uma afirmação mais simples que seja sobre um personagem, isso exige pesquisa, leitura, dedicação, exige trabalho, né? E vocês têm que ficar atentos, porque número de seguidores não legitima a autoridade, não diz que uma coisa é verdade ou não. Por isso procurem, especialmente, pessoas que têm trabalho na área, pesquisadores, professores, historiadores, pessoas que têm uma dedicação sobre o assunto. Então temos essa problemática sim, no que toca aos noticiários como um todo, mas especialmente com essas produções que são feitas no YouTube, TikTok, Instagram, que são muito problemáticas. Principalmente alguns canais do YouTube que têm uma produção maravilhosa, que falam sobre a história, a Marina sabe do que eu estou falando, o professor Jair também, e que é uma coisa absurda, a galera pira, é gente que defende que a Terra é plana. Então essas barbaridades existem. Aí, respondendo a sua pergunta, eu imagino que nós, nesse momento, estamos em um período muito mais livre e participativo.
acredito que o momento que a gente está vivendo hoje é um pouco diferente, muito diferente do que estávamos vivendo alguns meses atrás. Mas é uma pauta que a gente tem que sempre ficar atento, né? Porque é uma questão que está além de vontade de A, B, C e D. Existem outros interesses que estão por trás disso também. Então, a sabedoria nossa de confrontar, de buscar outras informações, de não ler apenas um veículo. Vá em outros veículos, vá em outras páginas, busquem sempre mais. Aproveitem a facilidade de utilizar um smartphone nesse favor. Lembrem que alguns anos atrás você só tinha um jornal impresso e tal, para ficar vendo isso. Você tinha que comprar um jornal, existia uma questão de custos. Hoje é muito mais fácil ter acesso a essa informação, mas temos que ter acesso a informação de qualidade. Uma mentira bendita por diversas vezes torna-se realidade. Formata a ideia, falsa ideia, imbeciliza as pessoas, idiotiza as pessoas. Hoje nós temos, infelizmente, uma gama gigantesca de pessoas idiotizadas, algumas chegando até a presidência da República, infelizmente. E a gente percebe que, por exemplo, nesse período de trevas que passamos agora nesses últimos 4 anos, nós vimos dentro do Palácio do Planalto uma sala sendo ampliada, criada para a produção de fake news. Isso é extremamente grave. É o próprio poder da República criando a fake news e mecanismos com dinheiro público para, então, disseminar a notícia falsa e imbecilizar as pessoas. E foram anos difíceis, as coisas não estão boas ainda, é bom que fiquemos sempre de olhos abertos para que nós possamos sempre identificar, como o professor Rafael falou, sempre verificar em mais de uma fonte. A participação de vocês, gente, vocês não imaginam, é muito importante para a gente. Obrigada, obrigada. Vamos sim, por favor, você agora. Durante a conversa, citaram sobre as caretas do Mingau, sobre a garota lá de 10 anos que fez poema. E, tipo, essas são coisas interessantes sobre o 2 de julho. Por exemplo, a garota do poema eu só fui descobrir hoje, durante a conversa. E aí a pergunta só que eu queria fazer é que, tipo, nas escolas, assim, se tivesse mais tempo para poder abordar sobre o 2 de julho, seriam citados sobre esses casos mais escondidos, entre aspas, sobre justamente esse evento? Vocês têm que saber essa história, vocês têm que saber essas minúcias, essas histórias escondidas. Até porque, querendo ou não, muitas vezes é quando a gente mais se interessa pela história. Não é verdade? É a história da fofoca também, é a história também da vida privada. Então, é a história daqueles personagens que a gente consegue até imaginar, enxergar, conhecer até. Então, acredito que assim a gente, por meio de também eventos, por meio da sala de aula também, com mais tempo, obviamente, e por meio de formação, porque assim, querendo ou não, muitos professores e professoras, né, muitas vezes já estão há muito tempo de sala de aula e a gente sabe que nem sempre dá tempo de se atualizar o tempo todo. E principalmente assuntos que são tão específicos. Mas ao longo da história, a gente tem várias ocasiões que tem essas histórias escondidas. No nazismo, no fascismo, enfim, em tantos movimentos que também já foram citados, a gente, assim, o ideal é que a gente conseguisse saber tudo de forma profunda, mas aí você vai ter que fazer história, na faculdade, na UFBA. Mas não é impossível de dar uma boa aula em sala de aula, pelo contrário. Tá? É muito bom, inclusive, esse elo que também Rafa e Jair falaram, entre sempre colocar passado e presente, é o que eu sempre tento fazer com vocês. Por exemplo, o vestibular da UNEB, Rafa, não sei se você soube, ano passado, cobrou uma questão sobre o conflito, a guerra que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Foi cobrado no vestibular da UNEB do ano passado. Então, assim, por isso que todo ano eu oferto para vocês, quando dá para ofertar, uma disciplina só de atualidades. Não só para vocês responderem questões e acertarem, mas porque isso forma também vocês. Né? E a gente constrói conhecimento junto. Então, essa história também é construída, sabe? E é isso, eu acho que com mais tempo, essas histórias podem ser abordadas até como ponto de partida. Como é que a gente vai compreender o 2 de julho? A partir da leitura do poema dessa menina, que se chama Urânia Vanério. Mas ela assinou como a Baianinha. Então, é uma ótima forma também didática, né? Da gente se interessar e construir um conhecimento profundo. A primeira pergunta que eu tenho é como podemos restaurar
a cultura histórica nesses tempos modernos? A gente sabe que a tecnologia está literalmente ganhando o mercado, está ganhando todo mundo e continua avançando cada vez mais. Então, eu queria saber como que podemos promover mais eventos como esses aqui que está acontecendo no colégio, como que a gente pode alcançar mais pessoas relacionado a movimentos históricos, não só movimentos históricos, mas todos os tipos de movimento. Olha, é um desafio tremendo. Digo isso com muita propriedade, porque eu fui durante anos o coordenador de políticas públicas da juventude da cidade de Salvador. E para a gente fazer esses eventos, precisava de incentivo, precisava de apoio, e nem sempre tinha. Mas mais do que isso, o principal desafio não está só nem no lado institucional, mas está principalmente na mentalidade, na valorização do que a gente entende como sendo importante. Por isso que eu estou sempre tocando nessa tecla com vocês. Se todos nós vivemos em um lugar onde a educação não é tratada como prioridade, onde temos um centro histórico com diversos exemplares importantíssimos para compreender nossa história, abandonados, arruinados, decadentes literalmente, onde a gente, alguns anos atrás, presenciamos o incêndio do Museu Nacional. Olha que exemplo. Quando a gente vê tudo isso, a gente percebe a ausência, de fato, de uma valorização por parte da nossa história, da nossa educação, etc. Então, o principal papel que a gente tem que fazer é literalmente de semear esse campo tão profundo, tão plural que o professor Jair falou, lembrando Graciliano, entre todas as pessoas que estão em nossas voltas. E utilizando as novas tecnologias ao nosso favor. Eu sou super favorável de utilizar todas as plataformas possíveis para agregar esse conhecimento e divulgar assuntos relacionados à nossa história, porque isso fala sobre identidade e pertencimento. Mas o principal que vem de tudo, antes de tudo isso, é a gente entender a importância desses elementos para compreender o nosso país. E isso é feito com incentivo na educação. É um papel mútuo entre o público, entre o privado e especialmente entre a gente. Né? E vocês, essa geração, eu estava no lugar de vocês alguns anos atrás. Né? Temos esse dever de levar essa mensagem adiante. Eu vim de escola pública, fui para a universidade pública, UFBA, cursei História por conta da influência dos meus professores. E é essa mensagem que a gente tem que ter em mente, o papel transformador que todos nós temos. Assim como no passado, as diversas quitérias, Filipas, entre outros tantos e tantas, tiveram no processo de independência. Vale ressaltar também que a desinformação gera um acúmulo, né? Porque você recebe uma notícia em alguma rede social e você não está bem informado ou tem dúvidas sobre aquilo. Então, a desinformação causa avanço na fake news, entendeu? E outra coisa também que alguém falou aqui, não lembro quem foi, sobre que em sala de aula, até mesmo nas notícias, não é muito falado sobre a Bahia, sobre os acontecimentos daqui da Bahia. Sim, a gente estuda, porém o foco são outros. Tipo, fala por cima, fala um pouco, cita, mas não entra no assunto, dá prioridade aos outros acontecimentos culturais, às outras revoltas, às outras crises e por aí vai. Assim, você me lembrou outra disciplina que eu estou dando, porque, gente, eu ministro 7 disciplinas aqui no Tales. E uma delas, o nome é A Bahia e Seus Recantos. E eu, basicamente, estou fazendo um curso de História da Bahia, mas é apenas para uma turma, que é a 2M10. Ou seja, essa turma está tendo essas aulas de forma mais profunda, porque são 2 horas de aula, mas isso deveria ser com todas as turmas, né? Então, só para complementar a sua fala, tá? Então, assim, é uma crítica que eu faço, né? Porque, realmente, vocês precisam saber mais, né? Sobre o que a gente, historiador, já trata de forma bem intensa, bem profunda na universidade. Primeiramente, agradecer o Grupo à Tarde e os professores por terem aberto esse espaço de debate com os alunos. E a minha pergunta ela se alinha um pouco com o que já foi comentado pelas colegas sobre ideia de identidade, sobre fakes. O processo de independência da Bahia ele acontece muito no recôncavo e com a participação da capital. E a minha pergunta é como a capital, na construção educacional, pode conseguir trazer, fortificar os laços da capital hoje, superando as barreiras geográficas,
para que a gente possa construir as vivências culturais, como a questão das as caretas do Mingau, trazer isso para a construção de história dentro da educação pública de Salvador. Como é que a gente pode trazer esse intercâmbio de vivências e fortificar esse processo cultural, essa vivência que a gente tem de ancestralidade no processo de luta pela independência, não somente como algo distante da nossa realidade, mas fortificar essa união entre capital e recôncavo, capital e interior. No passado, os nossos ancestrais tinham um vai e vem enorme nas águas da Baía de Todos os Santos. Os saveiros, canoas e barcos iam para lá e para cá a todo momento. Há uma festa que Cachoeira celebra muito, que é a Boa Morte, por Irmandade Secular do século XIX, que tinha em quase todas as paróquias em Salvador e do Recôncavo. Hoje você percebe bem em Cachoeira e ainda São Gonçalo dos Campos, que é outra cidade linda do Recôncavo baiano. As festividades católicas e outras festividades, as idas para os terreiros de Candomblé, de Nação G, de Queto, Angola, de Caboclo, para lá e para cá, a todo momento, nossa ancestralidade fazia. Depois, com a introdução do transporte rodoviário, as BRs, as BAs, as estradas, muita coisa veio se modificando e com a modernização também. Salvador ficou muito ensimesmada, ficou vivendo muito para si mesmo e deu as costas para o recôncavo. E perdeu uma riqueza gigantesca que o recôncavo tem, no passado e no presente. Então, eu penso que os convênios que poderiam ser feitos com as escolas, com as secretarias municipais e estaduais, para formatar esse intercâmbio, trazer essa riqueza de Salbara, de Cachoeira, de Candeias, de São Francisco do Conde, de Nazaré, de Jaguaripe, de Santo Antônio de Jesus, enfim, de todas as localidades do Recôncavo e daqui para lá também. A capoeira, que é um patrimônio cultural da humanidade. Eu vi a capoeira em Londres e fiquei encantado quando vi aquele grupo de baianos. Por incrível que pareça, eu dei sorte, porque na Alemanha eu vi vários grupos de capoeira. Eu tenho uma irmã que mora na Alemanha e de vez em quando eu vou visitá-la, ver meus sobrinhos, e vejo como a capoeira é pulsante em Lisboa, em Frankfurt, em Munique, em Berlim, em Londres, em Paris. Vi isso em várias cidades da Europa e a gente percebe que vem perdendo a força a capoeira aqui. Por incrível que pareça, tem pastores evangélicos que desestimulam a permanência de pessoas que se convertem nessas igrejas em grupos de capoeira. É um massacre, é um assassinato cultural, o que algumas religiões e alguns líderes religiosos fazem com o povo da Bahia e fora da Bahia. Então, eu penso que esses intercâmbios deveriam se intensificar. Os meios de comunicação têm aí um papel muito grande nesse processo, né, de levar informação, trazer informação e fazer esse intercâmbio cultural fantástico, porque o Recôncavo, eu venho do outro lado da Bahia, eu sou do Recôncavo, e vivi minha vida inteira também aqui estudando, dando aula em colégios públicos e privados, fiz o curso de Direito na Universidade Federal da Bahia, fiz o curso de História antes na Universidade Federal da Bahia. Enfim, a todo momento eu estou para lá e para cá, no Recôncavo e aqui em Salvador, e percebo a riqueza que os dois lados têm e que essas trocas deveriam permanecer, muito deveriam permanecer. Tem muito que acontecer para essa aprendizagem voltar a acontecer, que está nesse berço da nossa ancestralidade. Enfim, muito inteligente sua pergunta. Essa congregação que deve acontecer entre os estudantes, do ponto de vista de uma solicitação para a pauta, abraçar o Recôncavo, os outros lugares da Bahia, tem que partir de vocês, os professores, e se não der certo, a gente pressiona. Pressiona nas redes sociais, mas se preciso, pressiona em outras esferas também. Porque se deixar assim, tudo se perde, tudo se acaba e depois a gente lamenta, como outros tantos e tantos casos que aconteceram na Bahia. As festas tradicionais que se perderam, o patrimônio histórico, etc. Então é importantíssimo o movimento de vocês, alunos, nesse processo, para pedir, solicitar, pressionar, aliado aos professores também. Porque se não for feito isso, tudo se acaba e a gente perde esses elos da nossa cultura. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa Roda de Conversa. Esse programa que é um programa especial de educação. E eu quero agradecer a participação da professora Mariana Farias. Quero que você fale, Mari, para a gente, além da série 2 de julho, que está disponível aqui no nosso canal do YouTube, onde mais a gente pode te encontrar? Vocês podem me encontrar aqui, no Colégio Estadual Tales de Azevedo. Eu estou aqui o tempo inteiro, né, dando aula para os meus ilustres alunos. Vocês podem me encontrar também nas redes sociais, principalmente pelo Instagram. Tem alguns vídeos pelo YouTube, só que eu não tenho um canal ainda, mas no meu Instagram, Mariana, com 2 N's, T. Farias,
vocês conseguem encontrar também conteúdos diversos sobre história da Bahia e sobre também os meus alunos, né? Porque eles aparecem muitas vezes nos meus stories e no meu feed. E muito obrigada de novo, Laís. Essa série está maravilhosa. Assistam a série da Tarde Play. Está maravilhosa. A roda de conversa também. E ela também foi feita por conta de vocês, pela presença de vocês, estudantes, que eu tenho tanto orgulho de ensinar. Muito obrigada. Obrigada. Quero também agradecer a presença ilustre do professor Jair Cardoso. Obrigada, professor. Onde é que a gente pode também conhecer um pouco mais do seu trabalho? Queria falar do prazer enorme estar aqui com vocês. É sempre enriquecedor essa troca de informações, de experiências com colegas, com alunos. E dizer o seguinte, que eu tenho um canal no YouTube, que é Jair Cardoso, eu preciso até atualizá-lo, mas está lá no YouTube com o meu próprio nome. No Instagram é Jair Cardoso. No Facebook eu tenho 2 páginas, uma é Jair Cardoso, a outra é Jair Cardoso Historiador. Eu recomendo para vocês mais essa, Jair Cardoso Historiador, porque lá eu faço mais assim a postagem de vídeos e de informações de cunho histórico e, de modo geral, de interesse de todos. Maravilha! Palmas, professor Jair! E para finalizar, meu amigo que é extremamente midiático, Rafael Dantas. Obrigada, Rafa, pela sua participação, pela sua amizade. Obrigada. Onde é que a gente pode encontrar você nas redes sociais? Eu agradeço ter essa oportunidade de estar aqui com você novamente, nessa longa parceria, de estar sempre junto com o Mari e o professor Jair Cardoso. Essas referências. Vocês podem me encontrar no Instagram, Rafa Dantas Storarte, ou quando me vê em algum lugar por aí. Vocês sempre me encontram. Mas gostaria de frisar mesmo a importância desse trabalho, desse contato com os meninos e lembrar da importância que vocês têm nesse papel, de compartilhar e de divulgar esses assuntos para outras pessoas. Viu? E todo mundo fazendo o Enem, porque eu quero todo mundo na UNEB ou na UFBA, viu? É o dever de casa aí que fica. Um abraço. Uma obrigada mais que especial ao Colégio Estadual Tales de Azevedo, na pessoa da diretora Elisângela Marques e da vice-diretora Maria Amélia Farias. E, claro, além de todos os alunos que estão aqui presentes, não é? Não posso deixar de esquecer, gente, a equipe. Audiovisual não se faz sozinho. Eu agradeço a toda a equipe do Grupo à Tarde. Né? Temos aqui uma equipe integrada participando, o marketing, as redes sociais, o portal à Tarde, não é? E também a equipe do À Tarde Play. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, por favor, no Instagram, @AtardePlay, também À Tarde Oficial e o nosso canal do YouTube, À Tarde Play. Eu sou Laís Rocha e até o próximo Roda de Conversa.